O Supremo Ideal. Palestra realizada em 21 de janeiro de 1964. Neville Goddard. O assunto desta noite é o Supremo Ideal. Mas, na verdade, isso é um equívoco, porque teria que ser relativo ao nível em que o homem é colocado. Pois o que é para mim hoje um ideal supremo não seria meu ideal amanhã depois que o obtiver. Mas você pode, se você tem um ideal, você pode realizá-lo, e deve-se ter um ideal. Aqui está uma fórmula pela qual isso pode ser realizado. Você semeia um pensamento e colhe um ato. Você semeia um ato e colhe um hábito. Você semeia um hábito e colhe um caráter. Você semeia um caráter e colhe um destino. Então tudo volta ao pensamento que você semeia. Aqui, duas histórias vêm à mente. Acho que, na verdade eu sei, você está familiarizado com os dois. Aqui está um índio norte-americano que teve uma ideia e a semeou. Eu vou te mostrar mais tarde como semear a ideia. Ele queria ser um herói. Ele queria morrer como um herói. E ele queria receber um funeral de herói. Para fazer isso, para resumir brevemente, ele se juntou às forças, foi para a Coreia, foi morto em ação, e o corpo foi enviado de volta para este país. No momento da internação foi feita uma pergunta: ele é caucasiano? E quando foi descoberto que ele não era caucasiano, o ministro teve que executar a lei pela qual ele administrava esta pequena igreja, e ele disse: sinto muito, mas não tenho permissão para permitir isso aqui. Claro que o país inteiro se levantou em armas. O então presidente Truman, que estava no cargo, ofereceu à viúva um terreno em Arlington. Todo o país foi conscientizado disso. A TV tinha, o rádio tinha, os jornais tinham, todas as revistas falavam disso, e era a maior coisa da época. Então aqui, seu destino era ser um herói, morrer um herói e ser enterrado como um herói. Tudo começou com uma ideia quando ele, intencionalmente ou inconscientemente, semeou esse pensamento. Então ela simplesmente se cumpriu, porque ele viveu nela, tornou-se um hábito, tornou-se seu caráter. Ele teve que ser morto em ação. E, claro, o mais recente de natureza semelhante, aqui está agora nosso presidente, o falecido presidente. Eu não li em um jornal, não ouvi ninguém dizer isso, mas esta é a lei e a lei funciona independentemente dos indivíduos neste mundo. Mas sabemos que ele foi um grande estudante de história. Na verdade, ele ganhou o prêmio Pulitzer por seu livro Perfis de Coragem, baseado em personagens históricos onde estes foram para ele depois de investigar e fazer grandes pesquisas. Eles foram para ele os grandes gigantes em nossa terra quando se tratava de coragem. Coragem política. Então ele deve estar ciente dessa estranha tradição em nossa terra que remonta a 120 anos, começando em 1840, quando nosso presidente morreu no cargo. E então o ciclo de 20 anos depois, quando o próximo também morreu no cargo, mas desta vez ele foi assassinado. Então veio 1880, depois vieram 1900, 1920, 1940 e 1960, e todos os presidentes eleitos no ciclo de 20 anos morreram no cargo. Bem, ninguém pode me dizer que um homem tão grande quanto ele, o grande estudante de história, não estava ciente disso, e poderia ter novamente, sem saber, brincando com a ideia de entrar para a história, pois ele certamente tinha um senso de destino. Então voltamos à ideia que está plantada, e então se torna um hábito de pensar, então se torna o caráter de alguém, finalmente, se cumpre como seu destino. Então aqui, podemos pegar qualquer ideia e talvez pegar uma ideia nobre, mas, como posso plantar um pensamento? Em primeiro lugar, um pensamento, a menos que leve o homem à ação, não é criativo. Um pensamento por si só não faz nada, não afeta nada. Então, como eu pego um pensamento e o semeio para que eu possa realmente torná-lo efetivo,
e ele se move através desta série de um pensamento, um ato, um hábito, um personagem, um destino. Bem, a Bíblia ensina isso, e você ouve com atenção. Isso é do capítulo 4 do livro de Hebreus. Boas novas chegaram a nós assim como chegaram a eles, mas a mensagem que ouviram não os beneficiou, porque não encontrou fé nos ouvintes. Versículo 2. Não encontrou fé nos ouvintes. Pois não nos é dito no mesmo livro, o capítulo 11, que pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, pela fé, de modo que o que se vê foi feito das coisas que não se manifestam. Versículo 3. Pois a palavra o criou, mas sem estar misturado com fé seria impossível criar qualquer coisa. Tinha que ser misturado com fé. Então, se eu pegar uma ideia esta noite, disser este nobre conceito até onde posso conceber, devo misturá-lo com fé. Posso me convencer de que é assim? Bem, eu descobri por minha própria experiência pessoal que eu faço isso quando sinto. Devo de alguma forma me persuadir através do sentimento, então capturei esta frase: assuma o sentimento do desejo realizado. Eu sempre começo no final, o fim é de onde eu começo. Então eu tomo uma ideia, mas a ideia de que eu a vejo em minha mente se cumpre. Eu ocupo o fim, o estado realizado. Então eu começo no final, o fim é de onde eu começo. No meu fim está o meu começo. E então isso me leva através e torna-se quase um hábito de pensar. No dia seguinte parece mais fácil, e no dia seguinte quase se torna meu personagem. E finalmente, encontro-me cumprindo de uma maneira que não poderia ter imaginado. Eu não sabia como isso aconteceu. Eu não poderia ter resolvido isso. Eu não poderia ter me colocado em algum estado onde eu pudesse simplesmente inventar os meios pelos quais isso aconteceu. Pareceu na reflexão que teria acontecido de qualquer maneira. Mas isso não teria acontecido de qualquer maneira. Simplesmente aconteceu assim. Então eu sei exatamente o que eu quero: ocupar o fim, ver o mundo a partir do fim, e vê-lo florescer, por assim dizer, vê-lo realizado. Então se torna um hábito, e finalmente esse é o meu destino. Assim, neste nível, qualquer um pode ser livre, qualquer um. Há outro nível. É o nível de Deus, e isso é preocupação de Deus. Ele nos dá essa técnica neste nível, para você e para mim, enquanto Ele está elaborando nosso destino. Podemos modificar a dor, modificar os golpes, modificar todas essas pressões neste mundo pela mesma técnica com que Ele o faz. Pois é assim que Ele faz, e então os mesmos 5 termos, mas eles são alterados na maneira como Ele faz isso. No capítulo 8 do livro de Romanos, e os termos usados lá, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Romanos 8, versículo 29. Portanto, ainda há 5 estágios, começando com a presciência e terminando com a glorificação. Bem, o que é a glorificação? É Ele mesmo, conforme revelado no livro de João: ó Pai, terminei a obra que me deste para fazer, agora glorifica-me contigo mesmo. João 17, versículo 5. Ele está pedindo a Deus para dar-lhe a si mesmo. Essa é a história. Assim, o fim é o dom de Deus ao homem, que será dado a cada ser deste mundo, porque você e eu não podemos modificá-lo, você e eu não podemos mudá-lo. Nos é permitido, dentro da estrutura de seu plano, fazer todo tipo de coisa, como morrer como um mártir, morrer como um grande herói, entrar na história humana. Mas nos dizem que tudo o que acontece aqui vai desaparecer, tudo. Tudo simplesmente desaparecerá como fumaça e se desgastará como uma roupa, mas minha salvação é para sempre e minha libertação nunca terá fim. Isaías 51, versículo 6.
Portanto, o plano dele é o plano geral. Mas dentro de seu propósito, como ele disse, como eu planejei, assim será. Como propus, assim será. Isaías 14, versículo 24. E ninguém vai mudar isso, então tenha certeza da salvação. Tenha certeza disso. Ninguém neste mundo poderia assustá-lo, porque eles não têm nada a ver com isso. É tudo o plano de Deus. Deus realmente se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Bem, agora, isso me traz a esta imagem da noite, isto é, o plano pelo qual ela se desenrola. É um plano muito interessante. Estou aqui para falar por experiência própria sobre este plano. Mas é tão difícil mudar o significado de um evento uma vez que certas interpretações desse evento se fixam na mente do público. Então lemos o plano. O plano está nas Escrituras, é contado nos Evangelhos, e esse é o plano. Deus realmente desempenhou o papel, é uma parábola encenada. Somente quando a parábola foi encenada, o homem pôde ver a chave para desvendar as Escrituras. A Escritura era um livro fechado até que foi encenada, a parábola encenada. Então poderíamos voltar às Escrituras e entendê-las. Não entendíamos antes. E tendo visto a chave que nos foi dada pela parábola encenada, então poderíamos aplicá-la. Não podemos desbloqueá-lo, simplesmente esperamos, e a coisa se desenrola em nós. Agora nos é dito, o chamado foi para o mundo, todo o vasto mundo, e o chamado é este, traga a próxima testemunha, pois Deus tomou o seu lugar no círculo divino, no conselho divino, e lá ele está em julgamento. Ele não julga ninguém severamente e não está julgando ninguém com retribuição. Ele está apenas pedindo uma testemunha da verdade de sua palavra, então traga a próxima testemunha. E Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele julga. Salmo 82, versículos 1 a 6. E assim, conforme você tem experiência, você é trazido ao conselho divino. E começa assim. Acredite, eu experimentei. Testemunhei até agora quase todas as coisas contadas nos Evangelhos. Eu não diria tudo, mas quase tudo. E começa com a chamada. Em primeiro lugar, estou predestinado como você. Aqueles que ele conheceu de antemão, estamos todos trancados dentro dele, como células cerebrais na mente do grande pensador. Então ele traz um por um, pois não somos trazidos em pares, não somos trazidos em grupos, somos preciosos demais. Como nos é dito, eu os reunirei um a um, ó povo de Israel. Você é único demais para ser chamado em pares, apenas um por um. Mas todos serão chamados, e chamados com que propósito? Chamado para testemunhar o quê? A veracidade das Escrituras. Então, quando você é chamado, não precisa dizer nada fora da primeira confissão de fé, pois você está na presença de Deus, e você confessa essa presença. Qual é a maior coisa do mundo? Teria que ser Deus, mas você não usa a palavra Deus, isso é um nome humano. E então, qual é a melhor coisa do mundo? E você responde automaticamente das Escrituras, fé, esperança e amor, esses três, mas o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13, versículo 13. Com isso, você é incorporado ao corpo de Deus, e ali, para sempre, é o seu corpo a partir de então. Você é um com Deus porque Ele o abraça e você se funde e se torna um ser. Nesse momento você é enviado, ser chamado é ser enviado, e ainda assim você não está separado do ser no qual está incorporado. Então eu estou aqui falando com você e ainda assim eu sou um com Deus. Não posso mostrá-lo a você. Vou tentar em palavras, mas não posso mostrá-lo a você, pois Deus é Espírito, Deus é Pai. Assim como você é enviado ao mundo,
você é enviado para dar testemunho da verdade. Ele disse, tua palavra é a verdade, e então começa a série de eventos, todos baseados nas Escrituras. Agora, deixe-me voltar a uma passagem que nunca toquei antes desta plataforma. É tirado do livro de Lucas, e quando você lê, pensa que é um velho, muito velho. Seu nome é Simeão. Foi dito a Simeão, você não verá a morte até que veja o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor. Lucas 2, versículo 26. Então, movido pelo Espírito Santo, ele foi movido em espírito para o templo. Agora deixe-me parar por aí, pois você deve pesquisar as Escrituras. Vocês são o templo do Deus vivo e o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 3, versículo 16. Então você não é levado a nenhum templo onde os homens o fizeram com as mãos, você é levado ao templo do seu próprio ser. Então, movido pelo Espírito, ele é levado a um templo. Agora, a palavra Simeão significa ouvir com inteligência, ouvir com entendimento. O que você ouve com compreensão? Bem, voltamos a Neemias, capítulo 8, versículo 8. Então, eles entraram no templo e leram no livro de Deus a lei de Deus, e a leram com clareza, para que os que ouvissem entendessem o que foi lido. Eles o leem com compreensão. Portanto, a palavra Simeão é aquele que ouve com entendimento. E ele ouviu a palavra de Deus e a promessa de Deus de que ele não veria a morte até que tivesse visto o Cristo do Senhor. Então, entrando no templo, ele vem e aqui está a criança, o bebê. Ele pega o bebê em suas mãos e o levanta e então faz este pronunciamento, o menino será um sinal. Ele afirma, será um sinal contra o qual se fala. Será para a queda e para o levantamento de muitos em Israel. Agora, ó Senhor, deixa o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação do Senhor. Lucas 2, versículos 27 a 33. Então quando você lê você pensa que é outro. Nunca lhe ocorreu que poderia ser você. Nunca ocorre a ninguém que ele está lendo sobre si mesmo. Em algum lugar, há muito tempo, você ouviu a promessa de Deus para você. Você ouviu isso de alguma forma, ou você leu nas Escrituras ou ouviu. Por tudo isso é feito para você. E você creu nisto, foi misturado com fé em você. Mas você não viu, você só ouviu. Eu ouvi-te com o ouvido do ouvido, e então você continua cego, você ainda não ouviu. E assim Simeão não viu até o momento final antes de sua morte. Acha que significa a morte deste corpo? Não. Ele agora vai morrer na roda da recorrência. Ele chegou ao fim e quer partir rapidamente, como Paulo, chegou a hora da minha partida. Terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. E agora me está guardada a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, versículo 6. Justiça é fé. Para este, Simeão, foi chamado um homem que era devoto e justo. Foi dito de Abraão que Abraão era um homem justo, e sua justiça foi contabilizada como fé. Então, para plantar a ideia é preciso misturá-la com fé. Assim, posso lhes falar sobre o padrão que vocês irão desdobrar. Você pode negar esta noite, pois esta criança será um sinal que será contestado. Alguns vão rejeitá-lo e alguns vão aceitá-lo. Mas mesmo aqueles que a rejeitam esta noite acabarão por aceitá-la. Por que você estará preparado com o passar do tempo para aceitá-lo? Porque todos devem aceitá-lo para cumpri-lo. Você não pode cumprir o propósito de Deus que é se entregar a você até que primeiro aceite sua promessa. Pois sua promessa é para o homem, mas o homem tem que misturar a promessa com a fé para que ela se torne uma palavra salvadora. E assim, será feito, como e quando eu não sei. Talvez todos aqui já tenham aceitado, não sei. Não há como eu olhar para você,
mortalmente, com meus olhos mortais e ver. Só sei que no bom tempo de Deus isso acontece em um piscar de olhos. Pode ser nesta mesma noite que todos aqui, passará pela série de eventos que levam à liberdade completa e à morte à roda da recorrência. Por que eu deveria morrer para a roda da recorrência? Bem, ouça estas palavras. A criatura foi sujeita à vaidade, à futilidade, não voluntariamente, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a criatura seja libertada dessa escravidão da corrupção, e obtenha a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 20. Que ninguém é livre, realmente livre, até que seja libertado como filho de Deus. Então qual é a diferença entre isso e isso? Bem, vou mostrar-lhe a diferença, ou dizer-lhe a diferença. Tive momentos em que fui tomado pelo Espírito, quando o Espírito me possuiu, e de repente olhei para este mundo, o mundo que estou vendo agora, e provei naquele momento um poder que este mundo não conhece. O poder que pertence a esse mundo, quando você e eu, sendo ressuscitados nesse mundo, tudo está sujeito ao nosso poder imaginativo. Eu olhei para este mundo, e o parei. Tudo congelou, como se fossem todos feitos de barro, então eu comecei, e ele seguiu em frente. Eu parei, e parou. Descobri então que nada neste mundo era independente da minha percepção dele. Tudo simplesmente estava morto, o mundo estava morto. Mas eu não sabia e não acreditei até provar o poder daquele mundo, o mundo vindouro, onde o homem pela ressurreição entra nesse mundo. Então você entende as Escrituras, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, versículo 26. Isso é vida. E então descobri que a origem da vida era minha própria imaginação, que a vida nada mais é do que uma atividade da imaginação. Pois quando eu parava a atividade as pessoas não conseguiam se mover, e quando eu liberava aquela atividade e permitia que ela funcionasse as pessoas podiam andar. Um pássaro voando. Quando eu parei, o pássaro não podia voar e não caiu, e quando soltei, ele continuou em seu voo. Então, eu não sou um cientista, mas quando voltei dessa experiência eu sabia, apesar de todos os sábios deste mundo, que o que chamamos de gravidade é apenas relativo. Está apenas nesta esfera, e é uma grande ilusão. Onde o homem pela ressurreição entra nesse mundo. Então você entende as Escrituras, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, versículo 26. Isso é vida. E agora chegamos àquela passagem que para mim é tão difícil de explicar. É tirado da carta de Paulo aos Coríntios. Tenha em mente que esta carta foi escrita antes dos Evangelhos. A primeira carta do Novo Testamento, o primeiro livro, é a carta de Paulo aos Gálatas, e nela ele faz a declaração: meus filhinhos, por quem de novo estou com dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4, versículo 4 e versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo estou de parto até que Cristo seja formado em vós. Em Cristo, é ser formado em Cristo. Estar em Cristo, é formado como Cristo. Ele está fazendo isso. Ele disse: filhinhos, por quem estou de novo em trabalho de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Agora ouça esta passagem do capítulo 4 de 1 Coríntios. Ele disse: vocês têm muitos tutores. Alguns tradutores dizem que milhares de tutores. Algumas traduções dizem inúmeros tutores. Você tem inúmeros tutores em Cristo, mas apenas um Pai. Eu me tornei seu Pai em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Rogo-vos, pois, que sejam meus imitadores. Versículo 15. Agora, essa não é a declaração mais arrogante e arrogante do mundo. Sejam meus imitadores. Um homem está falando com você,
seu nome é Paulo, e ele está lhe dizendo que você tem inúmeros mestres em Cristo, pessoas que estão guiando você em relação aos seus conceitos de Cristo, mas você só tem um pai, e ele é seu pai. Bem, isso é o cúmulo da arrogância para um homem fazer essa afirmação ousada, e ainda assim, é uma afirmação verdadeira. O que ele está dizendo a você? Mas deve estar faltando algum livro de Paulo porque ele não o explica em nada que eu li sobre Paulo. Eu li a Bíblia de trás para frente. Eu não vi nada onde Paulo soletra, então deve estar faltando alguma carta de Paulo. Pois ele te diz, ou faz esta afirmação ousada, o que ele está te dizendo é isso: a hora de sua partida chegou, ele está deixando esta roda de recorrência, e ele estará girando de cima. Será o ser que agora é um com Cristo Jesus. Pois não há muitos pequenos Cristo Jesus, há apenas um Cristo Jesus. Assim, todos os que estão incorporados em seu corpo são Cristo Jesus, e ele é o Criador do universo, e, portanto, está saindo dessa roda giratória. Paulo está lhe dizendo: você tem muitos instrutores, inúmeros instrutores, mas apenas um pai, e eu me tornei seu pai em Cristo Jesus através do Evangelho. Ele descobriu o caminho da salvação. Ele passou pelas experiências, pois estas são suas palavras: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, então não consultei carne e sangue. Gálatas 1, versículo 16. A quem eu recorreria para explicar o que experimentei? Que homem neste mundo poderia me dizer o que eu experimentei quando lhes digo que parei homens em suas trilhas, sem seu consentimento, sem seu conhecimento, e eles não podiam se mover e estavam mortos? E então eu liberei em mim, não neles, eu liberei uma atividade em mim, e eles continuaram a se mover. Eu parei um pássaro em voo, e ele não podia se mover e não caiu. E então eu liberei uma atividade na minha própria imaginação e ela continuou em seu propósito, e fui para o galho onde pretendia quando parei. Eu poderia tê-lo segurado lá para sempre. Que cientista neste mundo poderia explicar esse poder para mim? Bem, esse é o poder que é o seu poder. Amanhã, quando Deus te tirar da roda da recorrência e te incorporar em seu corpo, que é Cristo Jesus. E você, como Cristo Jesus, estará girando esta roda, e portanto, você é informado: eu me tornei seu pai. Estou trazendo você para fora, nascendo, e quando eu o trago, você e eu somos um. Vou trazê-lo para fora, disse Paulo. E ainda, quando o filho sai, que ele está trazendo aquela liberdade gloriosa, o filho é um com o pai. É uma passagem peculiar, e quando você lê as interpretações dos estudiosos sobre ela, você apenas tem que sorrir. O melhor que eles podem conseguir é que se um professor instrui e converte alguém ao seu modo de pensar, então ele se torna seu pai. Isso é o melhor que eles podem fazer com essa passagem. Que se um homem pode converter alguém ao seu modo de pensar e você aceitar o seu modo de pensar, então ele é o pai do seu modo de pensar. Isso é o melhor que eles podem fazer com isso. Não tem nada a ver com isso. Você se torna um com um mundo totalmente diferente, livre, livre para sempre, porque tudo ali está sujeito ao seu poder imaginativo. E você vai virar a roda. Quando digo a roda, é a roda da recorrência. Você permitirá toda a liberdade dentro de seu plano para trazer filhos. Você está gerando filhos, porque você é pai. Ele disse: eu me tornei seu pai em Cristo Jesus através do Evangelho. Então ele faz esta afirmação ousada: eu os exorto a serem meus imitadores. Pois essa afirmação está em sua próxima carta aos Efésios, só que ele a chama de Deus. Ele está lhe dizendo quem ele é. Ele disse: sede imitadores de Deus como filhos queridos. Agora ele diz a você nesta carta: eu me tornei seu pai em Cristo Jesus através do Evangelho, e então ele diz a você: sejam meus imitadores.
Ele está lhe dizendo quem ele é, só existe Deus. Então, quando você é levantado dessa roda de recorrência, você não é uma coisinha voando pelo espaço, você é Deus. Deus está gerando a si mesmo, tirando-se desse jogo predeterminado. Quando você sai e é incorporado ao corpo de Deus, você é Deus. Não haverá muitos pequenos deuses por aí. Sem perda de identidade você ainda é Deus. Não faz sentido. E neste nível certamente não faz sentido. Você lê o Jornal da Manhã, liga a TV. No domingo passado, apenas em um momento ocioso eu liguei. Aqui está este brilhante filósofo falando, e ele está nos dizendo que hoje a maioria das pessoas do mundo não acredita em Deus. Eles não têm nenhum sentimento sobre a imortalidade. No que diz respeito a ele pessoalmente, ele disse: eu não acredito em Deus. A morte é o fim. Uma mente brilhante, tudo bem. Com essa mente, como eu poderia explicar a ele que as Escrituras são a única realidade no mundo? E de acordo com este princípio rabínico que remonta a séculos incontáveis, o que não está escrito nas Escrituras é inexistente. Como eu diria essa afirmação para aquela mente quando ela sabe que está vivendo em uma época que nunca ocorreu antes? Como eu poderia explicar a ele que isso sempre aconteceu? Que o presente não está recuando para o passado, está avançando para o futuro. Que o passado não é passado, está chegando. E a roda está girando e toda esta vasta roda está girando, e sempre esteve girando. Mas o homem tem uma memória tão curta que não consegue se lembrar além de um pequeno período de tempo. Ele não tem conhecimento do passado. Então, quando eu digo a ele, e cito Eclesiastes, não há nada de novo sob o sol. Existe uma coisa da qual se diz, veja, isso é novo. Eu lhes digo que já foi em eras passadas, mas não há lembrança das coisas passadas, nem haverá lembrança das coisas vindouras, entre aqueles que vierem depois. Bem, quem acreditará nisso? Achamos que estamos vivendo em uma era que ninguém jamais conheceu ou sonhou antes, a era atômica. E dizer aos homens que sempre aconteceu, que tudo está eternamente presente a Deus. Mas você e eu, na roda da recorrência, quando fomos submetidos a ela, ouça novamente, a criatura foi sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou em esperança, ele será libertado dessa escravidão da decadência, e obterá a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu vou te dizer, eu estava em um mundo onde eu vi que eles não acreditariam em uma palavra que eu disse a eles sobre este mundo. Eles ainda não tinham chegado aqui, e eles falavam deste mundo não como terra, eles falavam dele como floresta. E eles não acreditavam que alguém tivesse retornado da floresta. Para eles era o limite, era a morte. E é a morte, mas não acreditamos nisso aqui. Assim, nas Escrituras nos é dito, no capítulo 5 de Efésios, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Versículo 14. O chamado é para nós, desperta, ó dorminhoco. Agora, ele associa este sono profundo com a morte, pois disse, desperta, ó dorminhoco, e levanta-te dos mortos. É exatamente isso que acontece. Quando você acorda, isso vem primeiro, você descobre onde você está, e você está onde apenas os mortos são colocados, em um sepulcro. Apenas os mortos são colocados em um sepulcro e você está em um sepulcro, mas é o seu crânio. Mas você primeiro acorda. Você acorda em seu crânio para descobrir que está completamente selado em um sepulcro, e o sepulcro é seu crânio. Então, naquele capítulo 5 de Efésios, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Bem, o que é a luz? Ouça as palavras, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, versículo 4. Então a vida nele,
e ele te dá luz, ele te dá vida. E ele é o Pai. Então, como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, se você estiver acordado. Mas posso lhe dizer, você vai acordar, pois essa é sua ação mais poderosa no mundo. Ele o desperta, e você nunca em sua vida sentiu tanto poder quando ele o desperta. Você acorda e se encontra em uma cova onde apenas os mortos foram colocados, e então você sai. E então vem a história de Simeão, pois você o pega em suas mãos e ele é um sinal. Ele é um sinal de que neste dia este grande evento aconteceu na eternidade. Então você passa por esses sinais, um após o outro, levando a libertação completa desta roda de recorrência. Então a Bíblia, eu lhe digo, é verdadeira do começo ao fim. Não como as pessoas tentam racionalizar, deixe como está. Você vai experimentar. Pois todo homem deve experimentar em si mesmo as Escrituras para entender quão perfeitamente maravilhosas elas realmente são. Ele o faz, ele experimenta as Escrituras. Então, quando chegar ao fim deste pequeno tempo, você é Simeão, aquele que ouviu. Você passou pelo inferno, posso lhe dizer, e você chega naquele ponto no tempo onde agora você vê, e assim você diz com Jó, ouvi falar de ti com o ouvido, mas agora meus olhos te veem. Essa é a sua saída da roda da recorrência. Mas enquanto você está nisso, tenha em mente os 5 termos de Deus. E você não pode tomar estes 5 termos e chegar a qualquer outra conclusão que não seja predestinação, portanto, você está predestinado a ser conforme a imagem de seu filho. Você vai ser, independentemente do que você fez neste mundo. Se você foi um assassino, se você é um assassino, se seu estado futuro é para ser um, se você foi um ladrão, se você é um ladrão, não me importa o que você já fez, você está predestinado a ser conformado à imagem de Deus. Mas enquanto isso, tome esta fórmula, semeie um pensamento e colha um ato, semeie o ato e colha um hábito, semeie um hábito e colha um caráter, semeie um caráter e colha um destino. É minha esperança que você não deseje morrer a morte de um herói, ou a morte de algum mártir, mas que você realmente queira viver plena e graciosamente neste nosso mundo, viver com amor. Se você quer dinheiro, não deixe ninguém dizer que você não deve ter dinheiro. Se você quer se expandir e ser um grande artista neste mundo, não deixe ninguém lhe dizer que você não deve ser um grande artista. Você pode ser qualquer coisa neste mundo que quiser se souber semear a primeira coisa, semear o pensamento. Você não pode semear um pensamento em si mesmo, você tem que incorporá-lo com fé. Deve ser misturado com fé, e eu chamo isso de sentimento. Assumo a sensação do meu desejo realizado e o pensamento está plantado. Não faço nada além disso. Se eu fiz isso, pensando bem, parece um hábito agora, então, depois de um tempo, parece apenas o meu personagem. Como meu velho amigo Abdullah costumava dizer, e esta foi sua declaração, eu desejei que fosse assim, ainda assim quero que seja, e assim o farei até que o que eu desejei seja perfeitamente expresso. Não esqueci o que quis, disse ele, quis que assim fosse. Eu ainda quero que assim seja. Tudo isso está na estrutura do propósito de Deus para nós, e seu propósito é se dar a nós, não como outro, mas como Ele mesmo. Ele tem uma e apenas uma maneira de revelá-lo. Ele nos dá a única coisa neste mundo que poderia provar ao homem que Ele é Deus, Ele nos dá seu Filho. Seu Filho vem direto ao nosso mundo e nos chama de Pai. Esse é o único símbolo no mundo que pode convencer um homem de que ele é um com Deus. Porque Deus, lembre-se, como lhe é dito no versículo 18 do capítulo 1 de João, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, no seio do Pai, o deu a conhecer. Pois Deus é Espírito, tão de repente o Filho aparece e te chama de Pai.
Você não vê seu rosto refletido no espelho, você é espírito, mas você é real. Você é mais real do que todo o vasto mundo, e ainda assim você é espírito. E o Filho te revela a ti mesmo. Assim, aquele que está no seio do Pai o dá a conhecer. Mas ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, que está no seio do Pai, é quem o dá a conhecer, então ele sai. Bem, onde está esse seio? Posso lhe dizer, é sua própria maravilhosa imaginação humana. Ele explode em um momento, explode completamente, e enquanto explode, aqui está Davi e ele o chama de Pai. Então Blake, ao falar dessa coisa maravilhosa que é o homem, ele disse, a imaginação humana, sempre se expandindo no seio de Deus, a imaginação humana. Então estamos no seio, e então explode um dia e sai o Filho de Deus, e ele me chama de Pai, como ele chamou ou ele vai te chamar de Pai. E, portanto, somos um. Todos nós somos um ser, todos incorporados em um corpo e esse corpo é Cristo Jesus. Então, até que aconteça com você, pegue a fórmula, do pensamento, passando pelo hábito, passando pelo caráter, até o destino. Basta levá-lo através e aplicá-lo. Aqui nesta audiência esta noite, e eu não sabia disso até pouco antes de subir na plataforma, está uma senhora que esteve aqui cerca de 5 semanas atrás. Ninguém a conhece, então ela não precisa ficar envergonhada. Ela está casada há muito tempo, mais do que a maioria das pessoas, especialmente na Califórnia, ou seja, 40 e tantos anos. Ela tem uma família crescida. E então, como tantos homens neste mundo, eu não sei o que dá neles, eu não sei, mas em um certo momento peculiar no tempo eles parecem fugir do galinheiro, e eles seguem em frente. Então ela veio até mim aqui neste mesmo salão 5 semanas atrás e me contou sua história de aflição. Eu disse a ela, eu não posso fazer isso agora, mas no meu silêncio eu vou te levar. Então, quando eu entrar no silêncio esta noite, ouvirei as boas notícias que você quer que eu ouça. Em primeiro lugar, você o quer de volta. E ela disse, certamente, depois de 40 e tantos anos de casamento. Eu não quero mais ninguém. Ele pode ter saído com outra pessoa, me disseram que sim, mas não me importo, quero ele de volta. Então, no meu silêncio, e eu só passei 1 minuto no silêncio, naquela noite quando ela foi para casa e estava em casa, pegou sua mão, então ela me disse, beijou sua mão e disse, por favor, venha comigo para Palm Springs. É onde ele estava. Ele continuou e ela não fez nenhuma pergunta, espero que não o deixe em paz. Mas ele voltou, naquela mesma noite estava em casa esperando. Enquanto estávamos aqui no silêncio, ele apenas teve que dirigir seu navio direto para aquele lugar e ir até lá. Eu lhe digo, a imaginação cria realidade. Mas um ato imaginário deve encontrar-se com a fé para se tornar eficaz neste mundo. E assim, quando eu sentei no silêncio e acreditei, eu realmente acreditei. Ouvi a voz da senhora, e 5 semanas depois ela me contou. E, posso lhe dizer, somos vizinhos, ela está na casa ao lado, mas não me ligou e me disse. Mas eu não me importei, eu sabia que tinha funcionado. Se ela nunca me disse, eu ainda achava que tinha funcionado, e isso é tudo o que importa. Então agora vamos entrar no silêncio e tomar o que é para nós o ideal supremo, seja o que for, em relação ao nosso estado atual, para que possamos transcender o que somos, tornando-nos o que queremos ser. Fazemos isso por uma técnica simples de semear uma ideia. Mas a ideia deve ter aceitação de sua parte, ou seja, você deve misturá-la com fé. Pois não ajudou aqueles que ouviram a mesma coisa que ouvimos, por quê? Disse Paulo, porque a mensagem não encontrou fé nos ouvintes. Então, sem fé, você não pode agradá-lo.